Vamos estudar a NBC-TG 26, a apresentação das demonstrações contábeis. Essa norma define a base para a apresentação das demonstrações contábeis para assegurar a comparabilidade, tanto com as demonstrações contábeis de períodos anteriores da mesma entidade, quanto com as demonstrações contábeis de outras entidades. Essa norma estabelece os requisitos gerais e deve ser aplicada em todas as demonstrações contábeis elaboradas e apresentadas de acordo com as normas, interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade. Demonstrações contábeis de propósito geral, referidas simplesmente como demonstrações contábeis, são aquelas cujo propósito reside no atendimento das necessidades informacionais de usuários externos, que não se encontram em condições de requerer relatórios especificamente planejados para atender às suas necessidades peculiares. O material é informação se sua omissão, distorção ou obscuridade puder influenciar de modo razoável decisões que os usuários primários das demonstrações contábeis de propósito geral tomam como base nessas demonstrações que fornecem informações financeiras sobre o relatório específico da entidade. A materialidade depende da natureza ou magnitude da informação ou de ambas. Alguns exemplos de circunstâncias que podem resultar na ocultação de informações relevantes são a aplicação de linguagem vaga ou pouco clara, informações dispersas nas demonstrações contábeis, itens distintos, transações e outros eventos que são agregados de forma inadequada, itens similares, transações e outros eventos que são desagregados inadequadamente, e a compreensibilidade é reduzida como resultado de informações materiais ocultas por informações imateriais. O usuário principal não consegue determinar quais informações são relevantes nesse sentido. Muitos investidores, mutuantes e outros credores existentes e potenciais não podem exigir que a entidade que reporta forneça informações diretamente a eles e devem confiar nas demonstrações contábeis para fins gerais, para grande parte das informações financeiras de que precisam. Então, esses são os usuários primários das demonstrações que são elaboradas para eles, que tenham conhecimento razoável das atividades econômicas e de negócios e que revisem e analisem as informações com diligência. Até mesmo usuários bem informados e diligentes podem precisar de ajuda de algum consultor para entender informações sobre fenômenos econômicos complexos. As notas explicativas contêm informação adicional em relação ao apresentado nas demonstrações contábeis. O proprietário é o detentor de instrumentos classificados como patrimoniais, capital próprio no patrimônio líquido. Resultado do período é o total das receitas deduzido das despesas, exceto os itens reconhecidos como outros resultados abrangentes no patrimônio líquido. Ajuste de reclassificação é o valor reclassificado para o resultado do período corrente que foi inicialmente reconhecido como outros resultados abrangentes no período corrente ou em período anterior. Resultado abrangente é a mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período e que resulta de transações e outros eventos que não derivados de transações com sócios, na qualidade de proprietários, e compreende todos os componentes da demonstração do resultado e da demonstração dos outros resultados abrangentes. As demonstrações contábeis são uma representação estruturada da posição patrimonial e financeira e do desempenho da entidade. O objetivo das demonstrações é o de proporcionar informação acerca da posição patrimonial e financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa da entidade, que seja útil a um grande número de usuários em suas avaliações e tomadas de decisões econômicas. Essas demonstrações também objetivam apresentar os resultados da atuação da administração em face de seus deveres e responsabilidades na gestão diligente dos recursos que lhe foram confiados. Proporcionam informação da entidade, as demonstrações contábeis acerca dos ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas, incluindo ganhos e perdas, alterações no capital próprio mediante integralizações dos proprietários e distribuições a eles, e os fluxos de caixa. Essas informações, juntamente com outras que estão nas notas explicativas, ajudam os usuários das demonstrações na previsão dos futuros fluxos de caixa da entidade, em particular, a época e o grau de certeza da geração desse fluxo de caixa. E para isso, o conjunto completo das demonstrações contábeis inclui o balanço patrimonial ao final do período, a demonstração do resultado do período, a demonstração do resultado abrangente do período, demonstração das mutações do patrimônio líquido do período, demonstração dos fluxos de caixa do período, demonstração do valor adicionado do período, notas explicativas compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas,
informações comparativas com o período anterior, além do balanço patrimonial do início do período mais antigo, comparativamente apresentado, quando a entidade aplica uma política contábil retrospectivamente ou procede à reapresentação retrospectiva de itens das demonstrações contábeis, ou quando procede à reclassificação de itens de suas demonstrações contábeis. A entidade pode usar outros títulos na demonstração, em vez de aqueles usados nesta norma, desde que não contrarie a legislação societária brasileira vigente. A demonstração do resultado abrangente pode ser apresentada em quadro demonstrativo próprio ou dentro das mutações do patrimônio líquido. Se permitido legalmente, a entidade pode apresentar uma única demonstração do resultado do período e outros resultados abrangentes, com a demonstração do resultado e outros resultados abrangentes apresentado em duas sessões. O resultado do período apresentado em primeiro lugar deve ser seguido pela seção de outros resultados abrangentes. A entidade pode apresentar a demonstração do resultado como uma demonstração separada, e se assim for, a demonstração separada do resultado do período procederá imediatamente à demonstração que apresenta o resultado abrangente, que se inicia com o resultado do período. Quando da aprovação desta norma, a legislação societária brasileira requer que seja apresentada a demonstração do resultado do período como uma seção separada. Então, com essa norma, com a legislação em vigor, a contabilidade brasileira deve apresentar a demonstração do resultado separada da demonstração de resultados abrangentes. A entidade deve apresentar com igualdade de importância todas as demonstrações contábeis que façam parte do conjunto completo. Então, nenhuma demonstração é mais importante do que a outra. As demonstrações contábeis devem ser elaboradas no pressuposto da continuidade, a menos que a administração tenha a intenção de liquidar a entidade ou cessar seus negócios, ou ainda não possua uma alternativa realista, senão a descontinuidade de suas atividades. Quando as demonstrações não forem elaboradas no pressuposto da continuidade, esse fato deve ser divulgado juntamente com as bases com as quais as demonstrações contábeis foram elaboradas e a razão pela qual não se pressupõe a continuidade da entidade. A entidade deve elaborar suas demonstrações contábeis, exceto a demonstração do fluxo de caixa, utilizando o regime de competência. Portanto, as demonstrações contábeis que constam no conjunto completo dessas demonstrações são elaboradas pelo regime de competência, exceto a demonstração do fluxo de caixa, que utiliza o regime de caixa. A entidade deve apresentar separadamente nas demonstrações contábeis cada classe material de itens semelhantes, a menos que essas informações sejam imateriais. Ativos e passivos ou receitas e despesas não devem ser compensados, exceto quando exigido ou permitido por norma, interpretação ou comunicado técnico. E a entidade deve informar separadamente os ativos e os passivos, receitas e despesas, exceto quando refletir a essência da transação ou outro evento, essa informação conjunta, então, de algum ativo, passivo, receita e despesa. Pelo menos anualmente, inclusive com informação comparativa, devem ser apresentadas as demonstrações. Quando se altera a data do encerramento para um período mais longo ou mais curto do que um ano, a entidade deve divulgar, além do período abrangido pelas demonstrações, a razão para usar um período mais longo ou mais curto e o fato de que não são inteiramente comparáveis os montantes comparativos apresentados nessas demonstrações. A menos que norma, interpretação ou comunicado técnico permita ou exija outra forma, deve ser divulgada a informação comparativa com respeito ao período anterior para todos os valores apresentados nas demonstrações contábeis do período corrente. E tem que apresentar a informação mínima de dois balanços patrimoniais, duas demonstrações do resultado e do resultado abrangente, duas demonstrações, se apresentadas separadamente, do resultado, duas demonstrações do fluxo de caixa, duas das demonstrações do patrimônio líquido e duas demonstrações do valor adicionado, se apresentadas, bem como as respectivas notas explicativas. Isso é para manter a comparabilidade. As demonstrações devem ser identificadas claramente e distinguidas de qualquer outra informação que porventura conste no mesmo documento publicado. Cada demonstração e respectivas notas explicativas devem ser identificadas claramente, com pelo menos o nome da entidade às quais as demonstrações contábeis dizem respeito, ou outro meio que permita a sua identificação. Se as demonstrações contábeis se referem a uma entidade individual ou a um grupo de entidades, e a data de encerramento do período de reporte ou período coberto pelo conjunto das demonstrações ou notas explicativas.
Além disso, deve ser divulgada a moeda de apresentação e o nível de arredondamento usado nas demonstrações contábeis. Por exemplo, milhar, milhão, isso deve ser divulgado. Na situação em que a entidade apresente separadamente seus ativos e passivos circulantes e não circulantes, os impostos diferidos ativos, passivos, não devem ser classificados como ativos circulantes ou passivos circulantes. Ativo circulante deve conter a classificação de entendendo qualquer dos seguintes critérios. Então, é classificado no ativo circulante aquilo que se espera que seja realizado ou que se pretende que seja vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade, que esteja mantido essencialmente com o propósito de ser negociado, espera-se que seja realizado até 12 meses após a data do balanço ou é caixa equivalente de caixa. Todos os demais ativos devem ser classificados como não circulante. O termo não circulante inclui ativos tangíveis, intangíveis e ativos financeiros de natureza associada a longo prazo. O ativo não circulante deve ser subdividido em realizável a longo prazo, investimentos e intangível. O ciclo operacional da entidade é o tempo entre a aquisição de ativos para processamento e a sua realização em caixa ou seus equivalentes. Pressupõe-se que a sua duração seja de 12 meses. Passivo circulante deve ser classificado passivo circulante, algo que satisfaça qualquer dos seguintes critérios, que se espera que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade, que esteja mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado, que deve ser liquidado em período de até 12 meses após a data do balanço, ou a entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data do balanço. Todos os outros devem ser classificados como não circulantes, os passivos. Se a entidade tiver expectativa e tiver poder discricionário para refinanciar ou substituir, rollover, uma obrigação por pelo menos 12 meses após a data do balanço, segundo o dispositivo contratual do empréstimo existente, deve classificar a obrigação como não circulante. Contudo, quando o refinanciamento ou substituição da obrigação não depender somente da entidade, por exemplo, se não houver um acordo de financiamento, o simples potencial de refinanciamento não é considerado suficiente para a classificação como não circulante e, portanto, a obrigação é classificada no circulante. Se a entidade quebrar um acordo contratual com o Venant, índice de empréstimo de longo prazo, ou índice de endividamento ou de cobertura de juros, por exemplo, ao término ou antes do término do período de reporte, tornando o passivo vencido e pagável à ordem do credor, o passivo é classificado como circulante, mesmo que o credor tenha concordado após a data do balanço e antes da autorização para emissão de demonstrações contábeis, em não exigir o pagamento antecipado como consequência da quebra do convenano. O passivo deve ser classificado como circulante porque a data do balanço a entidade não tem direito incondicional de diferir a sua liquidação durante pelo menos 12 meses após essa data. Demonstração do resultado e do resultado abrangente. Deve ser apresentado, além das seções da demonstração do resultado de outros resultados abrangentes, o total do resultado do período, o total de outros resultados abrangentes e o resultado abrangente do período, sendo o total do resultado de outros resultados abrangentes. Se a entidade apresenta de forma separada a demonstração do resultado abrangente, ela não deve apresentar a demonstração do resultado incluída na demonstração do resultado abrangente. Entre os itens que compõem a demonstração do resultado do período, portanto, uma diferença entre a NBC-TG 26 e a Lei 6.404 é que a NBC-TG 26 considera como obrigatório o resultado antes das receitas e despesas financeiras apresentado na demonstração do resultado do período. Outra diferença é que a Lei 6.404 considera a demonstração do resultado apresentada a partir da receita bruta e o NBC-TG 26 considera a receita líquida. Quando os itens de receitas e despesas são materiais, sua natureza e montantes devem ser divulgados separadamente. Uma forma de apresentar a despesa na demonstração do resultado é pelo método da natureza da despesa. As despesas são agregadas na demonstração do resultado de acordo com a sua natureza, por exemplo, depreciações, compras de materiais, despesas com transporte, benefícios aos empregados e despesas de publicidade, conforme o modelo que estamos vendo na tela. Outra forma de apresentação das despesas na demonstração do resultado é a função da despesa ou do custo dos produtos e serviços vendidos. Nós podemos ver
na tela também. E a escolha entre o método da função da despesa e o método da natureza depende de fatores históricos e setoriais e da natureza da entidade. Geralmente, as demonstrações brasileiras são apresentadas pelo método da função da despesa. Informação a ser apresentada na demonstração das mutações do patrimônio líquido ou nas notas explicativas. O patrimônio líquido deve apresentar o capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucro, as ações ou cotas em tesouraria, os prejuízos acumulados, se legalmente admitidos, os lucros acumulados e as demais contas exigidas pelas normas emitidas pelo CFC. A entidade deve apresentar na demonstração das mutações do patrimônio líquido ou nas notas explicativas o montante de dividendos reconhecidos como distribuição aos proprietários durante o período e o respectivo montante por ação. As notas explicativas devem apresentar informação acerca da base para elaboração das demonstrações contábeis e das políticas contábeis específicas, divulgar informação requerida pelas normas, interpretações e comunicados técnicos que não tenha sido apresentada nas demonstrações contábeis e prover informação adicional que não tenha sido apresentada nas demonstrações, mas que seja relevante para sua compreensão. As notas devem ser apresentadas tanto quanto seja praticável de forma sistemática e deve considerar os efeitos sobre a compreensibilidade e comparabilidade das demonstrações. Cada item das demonstrações contábeis deve ter referência cruzada com a respectiva informação apresentada nas notas explicativas. E a entidade deve divulgar suas políticas contábeis significativas, que compreendem a base de mensuração utilizada na elaboração das demonstrações e outras políticas contábeis utilizadas que sejam relevantes para a compreensão das demonstrações contábeis. Deve divulgar também o montante de dividendos propostos ou declarados antes da data em que as demonstrações foram autorizadas para serem emitidas e a quantia de qualquer dividendo preferencial cumulativo não reconhecido. Deve divulgar, caso não for divulgado em outro local, o domicílio e a forma jurídica da entidade, o seu país de registro e o endereço da sede registrada, a descrição da natureza das operações da entidade e das suas principais atividades, o nome da entidade controladora e a entidade controladora do grupo em última instância, se uma entidade constituída por tempo determinado, informar a respeito do tempo de duração. No apêndice A, nós temos um modelo de demonstração das mutações do patrimônio líquido, em que nas linhas nós vemos os fatos contábeis, de forma resumida, e nas colunas nós podemos acompanhar as contas que compõem o patrimônio líquido. Inclusive, essa demonstração considera uma demonstração consolidada, porque na última coluna tem o patrimônio líquido consolidado e na penúltima a participação dos não controladores. Informações exigidas, portanto, nas demonstrações consolidadas. E os valores na demonstração das mutações do patrimônio líquido são colocados de forma a cruzar a linha com a coluna, ou seja, informar o fato que aconteceu e também isso na linha e na coluna informar a conta que foi alterada pelo fato. A norma traz mais alguns modelos também de demonstração das mutações do patrimônio líquido e de demonstração dos resultados abrangentes, conforme nós podemos acompanhar. Nos próximos vídeos, nós vamos responder algumas questões para entender melhor essa norma. Até lá!